se não fosse a minha cara de pau, que é grande realmente, mas eu tenho o maior prazer em dividir os meus estudos, mas eu me considero uma pessoa mais estudiosa. E gosto, e de um tempo para cá eu tenho falado sempre a mesma coisa. Eu procuro sempre trazer os meus estudos pautados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na codificação de Kardec. Mas, independente do que eu fale, busquem sempre a doutrina, porque eu posso ter algum equívoco, às vezes uma maneira de falar, numa colocação qualquer, e de repente dar uma interpretação, talvez romantizada, de algum pensamento que difere do que o nosso Mestre Jesus colocou. Então, o importante é que a gente sempre estude muito, né? Porque o que a doutrina nos pede é que a gente raciocine com a nossa própria consciência, com o nosso próprio pensamento, tirando as nossas conclusões e praticando. Bom, a Marise me colocou numa saia justa, porque me avisou assim de última hora, a gente fazer um estudo, né? E eu já tenho um tempo que eu cismei com uma fala de Tiago, que fala justamente sobre o espelho. Aí eu não sei se porque eu estava meio empolgada, ela pediu para fazer o estudo e dar o tema. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu falei assim, vou falar daquela fala do Tiago, porque eu gosto muito daquela fala e aquela fala tem a ver. Aí eu falei, o reflexo no espelho. Tá pronto. Ela pediu, eu dei o tema, aí depois eu comecei a ler. Cada vez que eu lia, mais eu me envolvia com a passagem do espelho, né, da fala do Tiago. Aí eu fui na Bíblia, né, comecei a procurar, tentar entender para trazer um pouco do próprio discípulo, né? Porque a gente estuda o Evangelho, está aí, né? Jesus já falou todas aquelas parábolas há mais de 2000 anos, e no próprio Evangelho está dizendo que naquela época Jesus falava por parábolas porque as pessoas não tinham entendimento, né? Mas que agora nós já estamos com mais possibilidade de entendimento e a gente continua estudando as parábolas, né? A gente continua nessa mesma posição. A própria página, né, que a colega leu agora, do livro Voltei, todo mundo conhece o livro, né? E sabe como é importante a transformação de cada um de nós. Sem transformação não adianta, né? Cristo está o tempo todo nos aguardando, junto de nós e tudo mais, esperando com que a gente se modifique. E conforme o nosso amigo falou, está frio lá fora, às vezes a gente fica querendo ficar em casa, né? Porque está um friozinho, ou vai chover, alguma coisa assim. Mas, se a gente está aqui, é porque no fundo a gente busca alguma coisa, né? E busca alguma coisa primeiro para a gente mesmo. Porque para a gente poder ser melhor para o outro, a gente precisa ser melhor para a gente. A gente precisa se conhecer, precisa se perceber, precisa ver qual é a imagem que o espelho reflete de nós mesmos, né? E antes de falar do Tiago, porque eu vou falar um pouquinho dele, eu vou falar de uma colocação do momento espírita. Peraí. Tchau. Não é isso tudo aqui não, tá, gente? Também não estou com Covid não, tá? Eu já tive 2 vezes. Eu estou ficando craque. E super vacinada, logo avisando. Mas, no momento espírita, fala do espelho. O que eu estou querendo não é enfeitar, né? Mas é assim, trazer a fala do Tiago, né, que foi um discípulo de Jesus, para os dias de hoje. Porque eu fico às vezes imaginando, gente, o que ainda precisa, né? A página que a colega leu, de toda aquela transformação que a gente precisa fazer. Por que a gente às vezes está tão devagar, né? A gente está tão assim, como se estivéssemos cansados, né? Sem perspectiva, né? Sem aquela vontade verdadeira. Até porque os espíritos já sabem disso, né? Porque na questão da 919 é justamente o que ele fala. O que nos falta é vontade. Vontade de romper com esse arrastamento ao mal que às vezes nós somos levados. Porque se estamos no mundo de provas e expiações,
não podemos esperar muita coisa que seja assim, só voltada para o bem, né? A gente vê muita coisa ruim, muita coisa difícil acontecendo, a própria pandemia, né? Todas essas coisas que estão acontecendo, chuvas em lugares, com pessoas sendo soterradas, isso tudo está acontecendo à nossa volta. E o que nós estamos fazendo nesse planeta? Porque não é só cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, nós temos que cuidar de um tudo. Porque, inclusive, a lei de sociedade é uma lei divina, né? É uma lei divina. Bom, vamos lá para o nosso espelho. O reflexo no espelho. Esse meu amigo aqui já disse que quando acabar a palestra, que ele vai se livrar de todos os espelhos na casa. Não adianta, porque fica gravado dentro da gente, né? A nossa consciência. A gente tem aquele espelho interior. E o que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje é justamente esses dois espelhos. Porque o espelho que a gente conhece é aquele espelho que reflete a nossa aparência, né? Então a gente vai, se olha no espelho e vê se está tudo bonitinho, passa uma maquiagem para consertar alguma coisa. Eu nem passo mais porque eu não consigo consertar mais nada, então vai assim mesmo. Então a gente tenta se enfeitar, se embelezar ou melhorar até para ter uma aparência bacana. Mas essa não é a única aparência que a gente tem. Eu não me lembro bem, mas tinha um exercício que o Divaldo ensinava, que se você querer se conhecer, você teria que ficar em frente a um espelho, não é isso? Então me corrija se eu falar alguma coisa meio diferente, tá? Porque já tem um tempo que eu soube disso. E você fica em frente ao espelho, né? E faz a pergunta, quem sou eu? Fica naquele espelho olhando, mas não é para você olhar simplesmente o seu olho, é olhar por dentro dos seus olhos, né? Aprofundar dentro da sua alma. Então, o espelho que a gente costuma olhar é o espelho comum, que reflete a nossa aparência exterior, mas tem o espelho da alma, que é a nossa consciência. Eu me lembro, eu já falei isso, tem um filme que eu acho muito. Eu vou até rever novamente, porque ele tem muitos ensinamentos assim, que dá para ajudar no nosso entendimento do História Sem Fim, do menino, né, que está procurando um homem, uma princesa, e ele passa por vários percalços na vida. E tem um que me marcou muito, que é que ele vai pelo pântano da tristeza, e ele recebe um aviso assim: não se deixe influenciar pelo pântano da tristeza, porque você vai sucumbir desse pântano. E ele persevera, que é uma das palavrinhas que eu marquei aqui no meu texto, e ele persevera e consegue vencer esse pântano da tristeza, independente do cavalo dele, que era o melhor amigo dele, ter sucumbido à tristeza. Então, ele perseverou. Então, isso é a palavrinha que a gente não pode esquecer hoje, perseverança. E conforme vai passando as dificuldades que ele tem que passar, assim como nós passamos, tem uma dificuldade que é um momento em que ele precisa se olhar no espelho. Só que ele já tinha passado por várias coisas ruins. Passou pela esfinge do medo, passou pela tempestade não sei do quê. E ele comenta lá com o mentor dele: mas qual o problema de eu me olhar no espelho? Não tem problema. Ele falou assim: é porque normalmente esse espelho mostra quem você realmente é. Então, não era um espelho como esse que a gente costuma olhar, era o espelho da verdade. Imagina se tivesse um espelho desse em casa. Eu nem olhava, né? Questão 919, conheça-te a ti mesmo. A gente tem que saber quem nós somos, até para saber o que tem que consertar. Então, quando ele fica diante desse espelho, ele não gosta muito do que vê e corre. Aí eu fiquei pensando, gente, mais um motivo para a gente entender como funciona o espelho da alma, né? Isso é importante. E nesse momento espírita, ele tem uma fala que eu achei interessante, que ele coloca assim:
No entanto, há outro espelho que não é fruto da criatividade humana, mas constitui a preciosa, a mais preciosa das faculdades com que Deus dotou os seus filhos, é a consciência. E também a gente sabe que Deus está na nossa consciência, né? E você vê, né? As coisas são tão perfeitas que a gente não tem como fugir, não é? Não tem como fugir. Porque se Ele está na nossa consciência, por mais que a gente não tenha noção de que estamos fazendo a coisa errada, alguma coisa diz assim para a gente: você não está fazendo a coisa certa, você não está no caminho certo, né? Porque Deus está aqui na nossa consciência, cravadinho dentro de nós, né? A página, eu poderia largar isso tudo aqui e falar da página, porque é bem isso mesmo que a página estava falando, desse trabalho que a gente tem de perceber a nossa consciência. E ele coloca, assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. É complicado, né? Porque tem coisas que a gente... Eu tenho uma amiga que fala assim: Rosângela, eu conto para você coisas que eu não conto nem para o espelho. É muito amiga minha. E às vezes eu fico pensando nessa frase: coisas que a gente não conta para o espelho. Porque são coisas da intimidade da gente, desse interior. Então a gente precisa entender que esse reflexo que eu quero que a gente pense hoje é o reflexo da alma. O que nós estamos refletindo no nosso espelho interior? O cabelo aqui está bom, o batom, o rosto, a roupa, mas esquece isso aqui, Rosângela. O que você está refletindo realmente para o seu engrandecimento como pessoa e para que você, dentro desse engrandecimento, do seu crescimento espiritual, está promovendo para quem está à sua volta. Porque isso que faz com que a gente se movimente. E em relação a nós estarmos olhando para essa reflexão interior, que é justamente a proposta que nós temos por estarmos aqui, essa busca de uma transformação, né? de um melhoramento íntimo. E todo mundo já conhece, né, a frase que a gente, como espírita, né, que o verdadeiro espírita é reconhecido pela transformação moral, pelo esforço que ele faz em conter as más tendências. E a gente sempre repete as mesmas coisas. As más tendências existem, porque vivemos num mundo de provas e expiações e estamos aqui para nos recuperarmos. Isso é muito bom, porque hoje nós somos a melhor versão do que nós já fomos na vida. Isso é legal, isso significa que está melhor, mas que pode ficar melhor ainda mais, né? Cada vez a gente pode ir melhorando. É difícil, às vezes é muito difícil, mas fica difícil quando a gente não sabe por que a gente não consegue modificar determinadas coisas em nós, porque a gente não se conhece, a gente não se vê, a gente não se olha. O que Santo Agostinho falava de você chegar de noite e ficar perguntando: olha, será que eu fiz alguma coisa certa? Será que eu devia ter feito não sei o quê? Porque a gente passa o dia e não percebe. Eu percebi essa coisa de não se perceber uma vez vendo o Big Brother, esse ano agora. Eu nunca tinha visto um Big Brother, mas esse ano eu fiquei vendo, também muito tarde, né? Mas eu fiquei vendo algumas cenas. Às vezes eu olhava assim e dizia: gente, mas e se eu tivesse uma câmera me vigiando 24 horas, será que eu não ia fazer isso também não? Aí eu comecei a tentar entender esse processo de você se perceber, de você se olhar. Entendeu? Eu me lembro também, há muito tempo atrás, quando eu estudava inglês, quando eu era uma criancinha ainda, a minha professora falou assim: Rosângela, grava você falando, porque quando você ouvir você falando, você vai ver como você fala coisa errada, como você come letra, como que você pronuncia errado, só para você ouvir, para você ouvir. Então, assim como a gente não ouve, não se ouve, a gente não se vê, a gente não se entende, a gente não se percebe. E isso é muito ruim. É muito ruim da gente não conseguir prestar atenção nisso.
E ele continua: vemos através dela, né, a imagem perfeita da nossa alma, como no espelho, a imagem real do nosso rosto. O espelho dá conta da nossa fisionomia, do nosso semblante e da nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e ocultos. Ambos, o espelho da consciência, se prestam ao mesmo fim: compor as linhas de harmonia, reparar as sanções, corrigir, embelezar. O espelho serve ao corpo, a consciência ao espírito. Então, ambos têm uma função: refletir com justiça o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral. Esse aqui acabou, deixa pra lá. Então é isso que serve o espelho que a gente tem em casa para ficar se olhando, e o espelho da alma. Aí, vamos voltar para o Tiago, porque eu já tinha visto essa frase há muito tempo. Num dos meus estudos, eu fico passeando pela internet e eu vi essa frase. Já tem pelo menos uns 5 anos, porque eu vi no meu caderno que eu tinha anotado. Eu já tinha visto essa frase há 5 anos. E como a Marisa tinha me falado, a Adriana, minha outra amiga, estava em casa, eu falei: eu vou falar do espelho, mas eu não sei em qual caderno que eu anotei. Ela puxou rápido na internet e veio a frase, e eu passei para o meu telefone, e depois eu fui procurar no meu caderno. Eu vi que já tinha uns 5 anos que eu tinha anotado essa frase. Mas antes de pegar a frase, eu fui ver Tiago. Aí, Tiago, irmão de João, amigo de Pedro. E Jesus convidou Tiago para pescar homens. Ele convidou Tiago. E João foi junto. E eles eram pescadores. Tiago e João eram muito amigos de Pedro. Aí eu comecei a me sentir meio que lá, entendeu? Naquela pescaria, conhecendo as pessoas, porque a gente precisa se transportar para poder entender. E continuei lendo e vi que Tiago, junto com João e Pedro, eles tiveram assim, momentos muito importantes na vida de Jesus. Quando Jesus multiplicou os pães, quando houve a transfiguração, Tiago estava lá. Olha como é que Tiago estava presente na vida de Jesus. Aí a gente pode pensar assim: mas eu não estava lá. Será que não? Quem é que não é um espírito milenar? Se não estamos no corpo físico, estamos por ali perambulando, ou atentando alguém o mal, ou atentando alguém para o bem. Mas estávamos, de uma forma ou de outra, de alguma forma. E ele também estava naquela passagem onde Jesus pede, lembra, para ficar acordado enquanto ele orava? Quem dormiu? Os 3. Imagina, a gente dorme até hoje, né? A gente está dormindo até hoje. Bom, então ele participou de momentos bem legais da vida de Jesus. Ele também é o único discípulo onde a Bíblia faz alguma menção da morte dele, que ele foi decapitado. Olha, pô, Rosângela, legal, né? Faz até conhecimento, para a gente conhecer ele. Agora, uma coisa que me deixou muito feliz foi de saber que ele era egoísta, temperamental, vaidoso, raivoso e vingativo. Eu falei: nossa, é igual a gente. Igualzinho a gente. Igual. Isso eu acho importante da gente saber, porque às vezes a gente está falando de uma figura, né? De não é só uma figura, também não é um herói. Falando de uma pessoa assim, um vulto, desculpa. A gente está falando de um vulto, e a gente acaba pegando esse vulto e distanciando da gente, como se a gente fosse precisar da eternidade para conseguir aquela posição. Porque quando você pega os discípulos, a gente já pega eles já
falando as coisas boas, divulgando a boa nova, né? Mas e como é que ocorreu as transformações? Como é que foi que aconteceu toda a mudança? A gente fala muito da mudança de Paulo, né? Pelas portas de Damasco. Mas e antes? O Santo Agostinho também. Então a gente às vezes pega o vulto, vamos dizer assim, pronto, né? Já preparado. E não vê o que tem por detrás daquela pessoa, porque são pessoas. Jesus, quando escolheu os apóstolos, os discípulos dele, escolheu pessoas comuns para que a gente possa realmente seguir aquilo. Senão ele escolhia os sacerdotes, escolhia os homens da lei. Ele foi atrás de quem? De pessoas humildes ou de pessoas em condições de transformação. Porque não adianta ter só a sabedoria, a cultura, né? Quando você não tem o principal dentro de você, que é o amor, que é a sinceridade. O que adianta tanto conhecimento se você não usa esse conhecimento para nada que sirva? E o Tiago, eu gostei quando eu vi que ele era dessa forma. Eu falei, nossa, que bom. Então, isso significa que nós podemos também trabalhar essas imperfeições. Porque no livro dos Espíritos também fala que qualquer atitude, qualquer coisa que a gente faça é virtude. Qualquer coisa que você faça, quando você se controla em relação ao arrastamento ao mal. Então tem virtude em tudo. Tem virtude nas nossas ações, nos nossos posicionamentos de melhora. Então esse era o Tiago. E quem escreveu sobre as epístolas de Tiago foi o outro Tiago, que era o irmão de Jesus. Porque o Tiago não escreveu nada. Foi o outro que escreveu. E tem essa parte que vem o espelho, que eu acho que é isso aqui. Eu deixei aqui. É Tiago, capítulo 1, e é o versículo 22. Esse é que é o pedacinho que eu gravei, que eu guardei. E pensei um dia estudar isso. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quer dizer, aquilo está refletindo a gente, mas a partir do momento que você sai, deixa de refletir. Então é como se a gente deixasse de até de existir. A gente deixa de ser aquilo que a gente fala. É a mesma coisa de eu estar falando essas coisas aqui para vocês, e quando eu pegar meu carro e for embora, eu começo a ter atitudes totalmente diferentes das que eu estou falando aqui. Isso é muito, muito difícil da gente trabalhar. Eu me lembro também que eu ouvi numa palestra do Divaldo uma frase que eu peguei para mim e eu fico repetindo até eu cansar, nem que eu fale em todos os meus estudos. Que foi perguntado para o Divaldo alguma coisa do tipo, o que mais incomodava ele nessa trajetória dele, como espírito, fazendo as coisas e tudo mais. E Divaldo fala que o que mais incomodava ele era o abismo que existia entre o que ele falava e o que ele fazia. Aí eu pensei assim, nossa, o meu abismo. Porque não é para o outro, é sempre para a gente. Mesmo que essa sala aqui estivesse vazia, não tivesse nenhum de vocês aqui, eu teria que estar aqui. Porque esse espelho é meu. Esse aqui é meu. O que eu estou refletindo? Será que eu estou refletindo o que eu estou falando? Mas isso vocês não vão saber assim tão facilmente. Vocês vão ter que conviver comigo, né?
Estar comigo é aquela lente do Big Brother, é as 24 horas, né? É o trânsito, é o filho, é o patrão, é a chuva, é a roupa para lavar, é a comida, é um parente doente, é uma pessoa difícil. Como que é a Rosângela? O que ela reflete nesse período? Claro, todos nós temos as nossas dificuldades e os nossos pormenores para resolver, as nossas escorregadas, né? Porque estamos aqui, e aqui ninguém é santo. E esse abismo existe para mim. Então eu percebo que existe um abismo muito grande entre o que eu falo e o que eu faço. Mas essa responsabilidade é minha. Mas quando eu estou sentada aí, eu também tenho a minha responsabilidade em ouvir. E como falou a frase de Tiago, eu estou só ouvindo, está entrando, como a gente fala para o filho, está entrando por um ouvido e saindo por outro. O filho é bem isso, né? Nunca presta atenção no que a gente fala. Mas é isso. O Tiago fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvindo, enganando a vós mesmos. Então, às vezes, a gente passa a vida se enganando, achando, né? E, às vezes eu fico assim na dúvida se a gente está se enganando mesmo, porque é tão fácil você perceber se você está fazendo a coisa certa, né? No próprio, eu não sei qual capítulo do Evangelho, mas está lá. Você quer saber se você está fazendo a coisa certa? Faça a você mesmo o que você faz com o outro. É só você ver. Você está tratando os outros como você gosta de ser tratado? Você está tratando dessa forma? Se você está fazendo dessa forma, se você está se doando de verdade, então você está no caminho certo. Mas é um exercício, todo dia. O Tiago, ele se transformou. Ele foi se transformando, não foi de uma hora para outra. É como todos nós. Como nós também estamos nos transformando. Tanto é que já somos a nossa melhor versão. Numa próxima vida, vamos estar melhores, e melhores, e melhores. Porque a gente não volta para trás. Mas pode estacionar. Essa parte de estacionar é que é ruim. E quando a gente pega mesmo o livro Voltei, né, pegando ele na íntegra, a gente vai ver como é que é ruim. Como que deve ser realmente vergonhoso você saber que poderia ter feito tantas coisas e por conta de vaidade, de orgulho, de presunção, de pretensão, né? A gente deixou levar, deixou passar. Então ele fala, sejam praticantes da palavra. Aí eu fiz umas palavrinhas aqui. A cada ação corresponde a uma reação. Então, não adianta, né? Não tem aquela outra frase, Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não tem isso? Todo mundo dá essa fala. E o que a gente pega dessa fala? Quem é que está fazendo a coisa certa do Senhor, Senhor? Né? Então não adianta só ficar falando, porque existe uma ação para as reações, existe uma reação para cada ação nossa. E se a gente tem alguma ação que não seja boa, a reação também não vai ser boa. Não dá para esperar uma coisa boa quando você não... Ninguém vai colher um abacaxi tendo plantado um limão. Só que tem um detalhe. Nós não somos encarnacionistas? A gente pode ter plantado na outra. E estamos colhendo agora. Porque às vezes eu mesmo já, quando não quero me fazer assim de boazinha, eu falo, nossa, eu não posso ter feito tanta coisa ruim assim. Aí eu penso, me fiz nessa, né? Mas estou colhendo. Mas preciso saber colher. Porque se eu não souber colher, não vai adiantar nada. Se eu ficar resmungando, reclamando, eu não merecia ter esse filho, eu não merecia ter isso aqui, eu não merecia. Como que eu não merecia, Rosângela? Não, eu não fiz nada, eu sou tão bacana. Não, Rosângela, você não é bacana, você está bacana. Mas é que você está bacana mesmo? Então entenda que essas dificuldades, esses sofrimentos, né,
esses percalços é para você o quê? Perseverar. É que nem a história de Jó, que eu acho que eu já contei aqui para vocês também. E tem uma fala de Jó que eu acho muito bonita, que a gente pode também aproveitar para a gente. Que depois que Jó passou por todos aqueles percalços, todas aquelas coisas ruins, né, que aconteceu com ele, né? Tem até a coisa da paciência de Jó, porque Jó ele foi paciente, porque, caramba, foi muita coisa ruim. E no final, né, quando ele realmente, como diz a página, fecha, na época como não era Jesus ainda, fecha com Deus, mas a gente pode fechar essa união quando ele fala para Deus que antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de caminhar contigo. Isso, gente, isso não é só bonito, isso é uma vivência, não é? É uma vivência que nós devemos procurar. Cada vez que tem uma coisa ruim, um problema, assim, uma coisa muito, uma dor, um sofrimento muito grande, a gente lembrar que a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos em momento nenhum. E ele continua. E não apenas ouvintes enganando a voz mesmo, porque cada vez que a gente só escuta e não pega para a gente aquilo que está sendo falado, quantas vezes a gente escuta uma página, caraca, Penha tinha que estar aqui ouvindo essa página é para Penha. Não, a página é para você, Rosângela. O espelho é seu, o reflexo é o seu. Acabou, não tem o que tem para ninguém, é seu. Vamos pegar lá a nossa charrua, né, e vamos fazer o nosso trabalho. Então, se a gente não pratica, a gente acaba se enganando. E depois fica se perguntando por quê. A gente se pergunta porque a gente não quer ver, a gente não quer prestar atenção. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Outra fala de Jesus. Por que a gente tem tanta dificuldade, né, em prestar atenção nessas coisas? Eu acho interessante que uma vez eu também ouvi, estou ficando com calor lá, eu ouvi uma pessoa, um palestrante, né, também falar, que Jesus, ele está na porta de todos os templos, sinagogas, casa espírita, está parado ali na porta. E para cada um de nós que entra, ele pergunta assim, que buscais? Isso significa que ele fala para a gente. Ele pergunta isso para cada um. Aí eu começo a ficar assim, sempre eu não posso falar de Jesus, não me livre, é porque eu devo muito. Então ele pergunta para cada um de nós o que a gente está buscando. E o que nós estamos buscando aqui? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Por que vocês estão aqui e não estão vendo a novela das 6? Não estão esperando a chuva cair em casa? Por quê? Porque alguma coisa movimentou vocês para virem aqui. Alguma coisa movimentou a Marise para me pedir para eu vir aqui hoje. Alguma coisa me movimentou para me lembrar do meu espelho. Então essas coisas que movimentam a gente, a sair da nossa zona de conforto, sair do daquela mesmice, isso é porque tem alguma coisa para a gente, tem alguma coisa de bom. Porque a gente, quando se transforma, se modifica, qual foi dos vultos que nós conhecemos da história de Jesus, que depois que se transformaram, pioraram, ficaram tristes, ficaram pesados, todos se transformaram para melhor. Porque é bom ser bom, essa que é a verdade. Só tem recompensa. Então a gente precisa ser praticante e não ouvir e não só ouvir para não nos enganarmos. Porque aquele que ouve a palavra e não põe a prática é o homem que sai do espelho. Então não adianta, porque como é que nós vamos? Outra fala, sereis reconhecidos por suas obras, não é isso? E o que a gente faz? Quais são as nossas obras? Qual é o nosso trabalho?
Qual é o nosso dever? Quando a gente pega o Evangelho, no capítulo 17, né, que fala do próprio espírita, né, quando ele fala lá que reconhece o verdadeiro espírita, lá no capítulo 17, como também fala dos caracteres da perfeição, que começa com perdão. Mas tem lá eu se não me engano, é o item 7 ou 8, eu não sei, que fala do dever. E o dever, ele está ligado primeiro com a gente e depois com o outro. E se a gente pega esse dever, que é um compromisso que você tem com você e um compromisso que você tem com o outro, nós estamos falando do Evangelho de Jesus, onde é que entra as ações em relação a você, em relação ao resto? Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E ele depois fala, aquele que ouve a palavra e não faz essa parte ali, e depois de olhar para si mesmo, sai e some. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, questão 614, eu sempre falo a mesma coisa também, mas eu não decoro o livro dos Espíritos. As questões que eu falo são as questões que eu pego para mim. E está lá, dizendo que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Eu preciso me lembrar disso toda hora. Porque cada vez que eu me afasto das leis de Deus, eu me lembro que eu estou infeliz porque eu não estou seguindo aquele caminho. Então isso que é importante. Então ele fala aqui exatamente isso. Quando a gente está dentro da lei, é que na realidade, até se a gente está seguindo a lei dos homens, né, a gente não tem, vamos dizer assim, preocupações. A não ser que alguém transgrida a lei em relação a gente, né? Aí já fica outra história. Mas quando a gente segue o caminho direitinho, a gente bota a cabeça no travesseiro e fica tranquila. Né? Porque essa é a ideia. Né? Então, ele fala aqui, mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Porque, na realidade, tudo que a gente faz com carinho, com amor, com cuidado, com zelo, passa batido. Quando eu não quero fazer uma coisa que eu tenho que fazer, eu me arrasto naquilo. Parece que eu estou com umas correntes pesadas atrás de mim. Mas quando é uma coisa que eu gosto de fazer, nossa, um instante passa a hora, um instante acaba o tempo. Né? É assim que funciona. E, em relação a tudo, porque o texto do Tiago, ele vai até o capítulo 27, e eu só li o 22 e o 23. E eu separei umas palavras que ele coloca como se fosse assim, que eu acho que está naquele relógio ali, que eu nem de óculos eu enxergo. 20 para as 7. Vocês ainda vão ficar ouvindo. Mas ele coloca aqui, no início, umas falas que é como se fosse um quebra-cabeça para você chegar a essa conclusão. Quando ele chega a falar do homem que sai, que não é o que está no espelho, quando ele chega nessa fase, ele já falou muita coisa antes. E ele começa falando justamente para que a gente não seja esse homem que é apenas um reflexo no espelho, e que quando ele sai da frente do espelho, ele não é mais nada, né? Ele não é nada. Ele usa a palavra várias vezes, perseverança nas dificuldades, né? naqueles momentos que você pensa que vai cair, mas você insiste. Quando você entende que a dor ou o sofrimento é aquele caminho. No livro Céu e Inferno, do André Luiz, ele fala que são os caminhos para você se recompor com toda a sua trajetória errada do passado. É o sofrimento, sabendo sofrer, né? Bem ou mal sofrendo, não é para ficar sofrendo que nem um louco, não é isso que eu estou falando, tá? Mas assim, o entendimento daquele momento que existe um motivo para aquilo estar acontecendo. E ele fala também da fé. Porque se nós não temos fé, aquela fé do tamanho do grãozinho de mostarda,
A gente fica se imaginando, né? Mas a gente tem que saber que a mostarda é uma árvore grande pra caramba. Ela não é pequenininha, ela não é um arbusto. É uma árvore. Então, aquele carocinho pequenininho é o exercício que a gente tem que fazer diariamente. Sempre, sempre, sempre. Não é uma coisa, é uma construção. É porque, como é que eu vou dizer? É como se a gente tivesse... Eu falo junto com meu filho agora, que ele cismou que ele quer ficar mais corpulento. Ele está na fase do espelho de externo, está olhando o corpo. Aí ele quer fazer exercícios, aí eu falo para ele assim, meu filho, fala à toa, tá? Começa fazendo, um exemplo, 30 abdominais. Vamos fazer 100. Tá bom, faz 100, amanhã tu não faz nenhuma. É mais ou menos assim. Então, hoje, quando eu vou para o meu trabalho em Niterói, que eu pego, às vezes, desde o tudo engarrafado, se eu xingava 10 vezes, hoje eu xingo 3. Eu não parei, não estou falando que eu xingo, estou dando um exemplo, tá? Mas eu não parei de ficar reclamando. Eu só reclamo menos. É isso. Ninguém pula. Pá, fiquei boa. Não é assim. Porque até Paulo, quando ele chegou na porta de Damasco, se você pegar a trajetória dele, você vai ver que ele já estava saturado do que ele vinha. Ele já se questionava. Entendeu? A gente precisa pegar o contexto todo. Ninguém cai assim. Agora, é claro que a transformação pode acontecer assim, bruscamente, mas ela vem caminhando. Né? Quando a gente pega tem uma música que fala o Mel da Porta de Damasco, que explica bem o que o Saulo, né? Vinha sentido quando ele fala assim, eu fazia quase tudo e hoje tudo eu quase nada frente à obra do seu Criador. Sinto não saber vos dar valor, faltava-me mudar. Vocês conhecem a música da Alan Filho? E tentar me encontrar e tentar te conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, mas me cabe também agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Eu acho que isso reflete um pouco a trajetória dele e a nossa também. Isso é que é importante. Hoje a gente é um pouquinho melhor que ontem. Se estamos aqui buscando, ouvindo Jesus nos perguntar o que nós vamos buscar aqui hoje, um pouco de alento, uma palavra, um grão de mostarda que dê uma modificação, que recarregue as nossas baterias. Praticar, ouvir Deus na nossa consciência, provação, o dever. Essas são as palavras-chave que a gente precisa olhar o nosso comportamento e ver se nós podemos parar no espelho e quando a gente olhar e refletir, será que você vai gostar do que você está vendo? Né? Isso é uma pergunta para cada um. Eu posso dizer para vocês que tem horas que eu não gosto do que eu vejo no meu espelho interior. Porque eu fico me esforçando e de repente eu chuto o pau da barraca. Eu falo, Rosângela, você estava tão melhorzinha. Eu sou muito temperamental. É uma característica minha. Eu sou explosiva. Isso sou eu, Rosângela. Então, o que eu tenho que me controlar? É nessas explosões, eu preciso cortar os meus pavios ou então molhar para quando começar a pólvora apagar antes de explodir. Então é isso que faz a diferença. Esse que é o espelho da alma, que a gente precisa estar olhando dentro da gente. Tem uma outra história também que eu acho legal, eu não sei se eu já contei aqui, de um
de um rapaz que foi visitar um tio na cidade dele. Eu começo a contar a história, mas eu esqueço realmente como é que é a história. Aí eu começo a inventar, entendeu? Mas eu vou lá no que é a história. Só que para entrar na cidade tinha que entrar por dentro do cemitério. E era uma cidade muito bonita, um lugar muito bacana, mas tinha que entrar pelo cemitério. E ele olhava as lápides, estava escrito assim: 1 mês, 1 ano e 3 meses, 5 dias, 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio. E ele começou a ficar muito desesperado. Gente, que isso? Que isso? Só gente novinha, né? Uma cidade tão bonita. Ele fala assim: tio, como é que pode um lugar tão bonito? As pessoas parecem tão felizes aqui. Como é que pode morrer tanta criança nesse lugar? Isso é um absurdo. Ele fala assim: como assim morre criança aqui? Eu estou vendo que nas lápides, as idades, tudo novinho. Aí o tio fala assim: não, meu filho, não. Aqui não morre criança assim, não. Morre todo mundo velho. Cuidado, porque você não está vendo eu aqui? A gente vive muito. Então, por que são esses aqui? Eu falei: não. É porque a gente coloca na lápide o tempo que a gente serviu. E isso somos nós. Na casa do Chico, né, meu amigo? Você aqui já foi lá tantas vezes, né? Na casa do Chico só tem uma frase, naquela salinha, atrás da sala onde ficavam as pessoas sentadas, né? É uma frase escrita assim: muito tarde é que percebemos que não amamos o bastante. É isso. O nosso reflexo é a lápide do que trabalhamos. O nosso reflexo é o tempo que amamos. O nosso reflexo é o tempo que servimos. Né? Esse é o nosso reflexo. Esse aqui, que aparece no espelho, também sou eu, claro. Mas a gente não é só isso. Né? E o que volta para o mundo espiritual não é o reflexo do meu corpo físico, mas literalmente o meu reflexo como espírito. Porque eu sou um espírito, numa experiência na carne. Todos nós somos espíritos e têm experiência na carne. Então, é dessa forma, né, que eu quero deixar para que a gente preste bastante atenção, é nesse reflexo. O que nós estamos refletindo? Para que, uma outra frase do Chico, que também é muito interessante, que ele fala que nós devemos ser o Evangelho. Porque muitas das vezes, pessoas que vão nos encontrar no caminho, nós seremos o único Evangelho que elas vão ter acesso. Então isso tudo é muito importante. Isso também serve para nos dar força, porque nós somos deuses, não somos o sal da terra. Brilhai a vossa luz, não é isso? Gente, quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Então, as possibilidades de sermos esse reflexo de luz é 100% positivo e 100% possível. Agora, depende de quem? De nós. A vantagem é que, mesmo se hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, o nosso reflexo ainda não refletir o que nós realmente queremos ser, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, ainda pode ser. Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem um anjinho lá em cima, que cada vez que a gente desce, a gente ganha um número. E o anjo, cada dia, ele fala um número. O problema é que ele pode ler o nosso. E a gente volta que nem eu voltei. Né? Que a gente possa entender essas mensagens que a gente recebe, os livros, a codificação, né? Todos os exemplos que nós temos do próprio livro Céu e Inferno, todas
aqueles depoimentos de como podemos não voltar falidos para a nossa verdadeira pátria. Dessa forma é que a gente precisa estar sempre ligado, ouvindo, entendendo. E uma outra coisa, para me encerrar de verdade, além de agradecer a vocês a paciência de estarem aqui me escutando, é que a gente sempre quando reza, né, a gente fala amém no final, né? E eu ouvi uma coisa muito interessante essa semana, que além de falar amém, tire o acento e amém. Porque não tem caminho melhor, não tem reflexo melhor do que o momento em que a gente verdadeiramente aprender a amar. Amar uns aos outros para que possamos amar a Deus. Porque se nós amássemos a Deus verdadeiramente, nós já estaríamos amando uns aos outros há muito tempo. É isso, meus queridos. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Amo todos vocês. Amo o GECAL.